Daniel capítulo 6, fala de um episódio muito corajoso da parte de Daniel, diante de uma situação muito tensa, de pressão espiritual. Eu quero destacar a reação desse homem diante das pressões que ele enfrentou. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 6, está ali projetado também. Assentados como estamos, diz assim a palavra de Deus: e assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E eu peço muito sua atenção, porque esse texto tem muito a nos ensinar. Eu quero introduzir essa palavra fazendo uma pergunta: como vai a sua vida espiritual? Como vai a sua vida de comunhão com Deus? A presença em um culto como esse pode ser um sinalizador de como está a sua vida espiritual, mas nem sempre o é. A vida espiritual é composta de aspectos privados e públicos. E muitos constroem a vida espiritual na parte pública, naquilo que o outro pode ver. Participar de um culto, de um almoço na igreja, até mesmo de uma reunião de oração, não quer dizer que eu estou bem espiritualmente. Porque o que sustenta a vida pública espiritual é a vida privada. É no dia a dia, quando você não está na igreja. São os textos que você lê quando não está na igreja. É o tempo despendido em oração, quando você não está na igreja. São as músicas que você canta de louvor a Deus ou que você ouve para louvor e honra do seu Deus. Em suma, queridos, se a nossa vida privada dos 6 dias da semana, se ela for fraca ou inexistente, domingo vai ser um peso na sua vida. Você pode até vir para a igreja, mas vem amarrado, com freio de mão puxado. Quando o culto está terminando, seu coração está começando a se alegrar, porque você entra em déficit espiritual. Porque a vida de comunhão com Deus está deficiente. Porque muitos pensam que a vida espiritual é de domingo a domingo, uma vez por semana. E olhe lá. Eu quero falar hoje, olhando para a vida de Daniel, da importância da vida de comunhão com Deus. E quero fazer uma outra pergunta: o que é a vida de comunhão com Deus? Eu respondo de forma simples: é o aprofundar da sua amizade com Deus. Quando Deus é o nosso amigo, os aspectos de uma amizade se constroem.
Você quer contar para o seu amigo das suas alegrias e das suas tristezas, a vida de oração. Você quer ouvi-lo, a opinião dele, o que é que ele pode te falar para te edificar, para te ajudar, a palavra dele. A vida de oração e a palavra dele. Quando você tem um amigo, o que é que você faz? Você deseja estar com ele o maior tempo possível. Encontros, estar próximo, perto. O hino clássico diz, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Estes são os sinais da comunhão. De uma vida de comunhão com Deus, que sobretudo se constrói no dia a dia, meu irmão. Daniel é um personagem icônico, porque ele é um político em um país repleto de corrupção, o Império Medo-Persa. Eles queriam colocar Daniel no esquema, mas Daniel não entrou no esquema. Como eles não conseguiam pegar Daniel na parte ética, queriam pegar Daniel na parte espiritual. E de uma forma maquiavélica, maldosa, perniciosa, esses homens elaboraram um plano diabólico. Usando e aproveitando da vaidade do rei Dário, o Dario, se aproximaram dele, encheram a bola daquele homem. Viva para sempre o rei, nós temos um plano. Em todo e vasto império, durante 30 dias, ninguém poderá adorar outro Deus, ou a qualquer homem que seja, senão, exceto ao grande rei Dário. O coração daquele homem se encheu da vaidade natural do ser humano. Quem assistiu o filme Advogado do Diabo, viu ali que uma das armas mais poderosas do inimigo é pegar o homem pela vaidade. Por isso que Salomão diz, tudo é vaidade. Cuidado com a vaidade do seu coração. E aquele homem assina um decreto. E os medos persas são conhecidos porque eles não revogam decretos. Eles não voltam atrás depois que assinam um decreto. E Daniel, versículo 10, quando ele soube do decreto, correndo risco de vida, ele sobe ao seu quarto e vive a sua vida espiritual como se nada tivesse acontecido. Não seria uma proibição. Queria fazer com que aquele homem deixasse de orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Não seria uma proibição. Nós não precisamos nem de proibição. Basta a gente estar ocupado demais assistindo um filme ou uma série. Ou assistindo uma final de campeonato. Basta a gente ser chamado para fazer uma viagem. E a gente corta, interrompe a nossa vida de comunhão com Deus. Facinho, facinho. Fácil, fácil. E eu fiquei a pensar, o que é que levou esse homem a encarar o risco de vida que ele estava correndo e não abriu mão da sua comunhão com Deus? Não deixou que ninguém interrompesse, nem ele mesmo, interrompesse a sua vida de comunhão com Deus. Eu achei alguns motivos que eu quero apresentar para os irmãos. O primeiro deles é que esse homem não se deixou intimidar. As ameaças que vêm de homens e do inferno são terríveis para o fraco. Mas para aquele que é fortalecido em Deus, que entende a importância da vida de comunhão, esse não se intimida. É o que acontece nos países em que a igreja é perseguida. Nós aqui temos motivo para agradecer, bênçãos materiais, o filho passa num vestibular, conclui um curso, arruma um emprego, faz um bom casamento, é crente. E lá a dificuldade é muito grande, irmãos. Imagine os irmãos da Coreia do Norte agora, o que estão passando. Imagine os irmãos da África Central debaixo de um perigoso ataque dos muçulmanos, daquele
daquela região. Mas não se deixam intimidar. Pedro e João são proibidos de falar em nome de Jesus, de curar em nome de Jesus. E eles respondem assim: importa obedecer a Deus do que homens. O que é que tem intimidado o nosso coração? É o colega de trabalho que não pode saber que eu sou crente, nem me pode ver orando? Você tem coragem de orar em um restaurante que você sai agradecendo a comida do restaurante, ou você só tem coragem de orar em casa? O que é que te intimida? O que é que te freia? Para você revelar a sua fé e revelar a sua comunhão com Deus. Esse homem não se deixou intimidar. A Bíblia fala que quando a igreja recebeu a ação poderosa do Espírito Santo, a partir de Atos capítulo 2, do dia de Pentecostes, havia intrepidez, coragem. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Se nós nos intimidamos, meus irmãos, nós não estamos bem na nossa comunhão com Deus. Lá em Pernambuco nós diríamos: se formos frouxos, nossa comunhão não está boa. Esse homem não se deixou intimidar. Uma segunda atitude, porque Daniel não abriu mão da sua comunhão com Deus. Ele não tinha medo de morrer, mas tinha medo de não viver abundantemente. Esse era o maior medo, de viver uma vida meia boca. Quando ele corre o risco de vida, ele estava dizendo: eu não tenho medo de morrer, fazendo o certo, fazendo aquilo que agrada a Deus. Eu tenho medo sim de viver uma vida pela metade, uma vida sem a graça de Deus, uma vida sem dedicação a Deus, uma vida sem a abundância de Deus na presença do meu coração. Esse era o medo desse homem. E quem entende o propósito daquilo que Deus tem relevado e dado a importância para nós, tem medo de não viver o melhor de Deus. Não teme homem, teme a Deus. E teme não viver aquilo que Deus tem preparado para ele. Se Daniel tem algum medo, não é o medo de morrer, é o medo de não viver abundantemente. Sabe por que Daniel dá importância ao seu momento de comunhão com Deus? Porque Daniel conhecia as suas fraquezas. Se você é crente, se você já nasceu de novo, se você se converteu dos seus pecados, um dia amou Deus de todo o seu coração, você sabe que o mundo tenta tirar esse amor, essa alegria do seu coração. Você sabe que o diabo cria obstáculos, quer te seduzir, para que você abandone Deus, esse amor e as coisas de Deus. À medida que a gente descobre isso, a gente se descobre fraco. E quando a gente se descobre fraco, ou a gente busca a Deus que nos fortalece, ou a gente sucumbe na nossa fraqueza. Meus irmãos, o segredo da vida espiritual não é se achar forte. O segredo da vida espiritual é estar cônscio da sua fragilidade. Por isso que você vai buscar Deus todos os dias, todas as horas. E quando a fraqueza bate, é aí que você busca Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Quando Jesus ensinou em uma parte da oração do Pai Nosso, olha a intensidade: e não nos deixe cair em tentação. Você pode orar a oração do Pai Nosso, essa parte é assim: é alguém aflito, é alguém que tem medo de cair em tentação, é alguém que conhece as fraquezas do seu coração, e por isso sabe que tem que orar todos os dias, que tem que buscar Deus todos os dias, porque se não buscar, ele vai se embrutecer, ele vai se afastar. Ele entende porque é que Jesus disse: não nos deixes cair em tentação. Daniel sabia que ele era homem como nós, e que ele precisava ser fortalecido.
Paulo, quando escreve em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. É o retrato do homem, da estirpe de Paulo. Que se olha para ele assim, um homem que Deus usava poderosamente, de uma palavra edificante, de um padrão de vida destacável. Mas ele dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala aqui, tudo posso porque Ele me fortalece. Se não é Ele me fortalecendo, eu estou perdido. Feliz é o homem e a mulher que descobre as suas fraquezas, mas que além de descobrir suas fraquezas, descobre que tem um Deus que nos fortalece. E Daniel, ele não abre mão da sua vida de comunhão com Deus, porque ele conhece suas fraquezas. Daniel não abre mão da sua comunhão com Deus, porque ele sabe que a conexão Wi-Fi do mundo é muito forte. E a facilidade da gente se conectar com as coisas do mundo, com a concupiscência dos olhos, com a atração por esse mundo é tão forte, que ele tem que escolher diariamente entre estar conectado com esse mundo ou estar conectado com o céu. É essa conexão com o céu, irmãos, que nos faz viver com dignidade aqui na terra. Quem só conecta com Deus no domingo, não vai ser nem 3G, vai ser discagem. Aqui, antigamente, você lembra quando você entrava na internet, fazia aquele barulhinho? E é um século para conectar. É um século para conectar. Mas quando você tem aquela conexão Wi-Fi, você ora em todo tempo, ora sem cessar, você tem um louvor a todo instante, você vê o perigo, clama a Deus, usa a sua autoridade em Cristo Jesus, repreendendo as ações do inferno. Esse homem não abre mão da sua comunhão com Deus, porque ele sabe que a conexão com o céu é mais importante do que a conexão com a terra. Paulo vai dizer também, em Colossenses e em Filipenses, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Toda dádiva, Tiago fala, toda dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. Meus irmãos, se a gente não tiver diariamente uma conexão com o céu, nós vamos ser iguais aos demais que não conhecem Deus. É uma questão de vigilância. É uma questão de vigilância. Não abra mão da sua vida de comunhão com Deus. Todos os dias. Crie um tempo, nem que seja no banheiro. Mas se você trabalha, é um tempo pequeno. Senão você está defraudando ali seu patrão. Tem horas e horas. Mas mantenha a conexão com o céu. Esse homem não abriu mão da sua comunhão porque ele sabia o valor da intimidade. A intimidade é essa aproximação de Deus. E eu dou curso para noivos que querem casar. Eu digo assim, sabe qual é a maior expressão de intimidade? É você tirar a roupa para alguém que você ama. Você não tira a roupa para qualquer um. Até os filhos têm vergonha de tirar a roupa perto dos pais. A maior expressão é quando você é capaz de tirar a roupa num relacionamento sadio. Quando a gente é capaz de tirar as nossas máscaras, de mostrar quem de fato nós somos, as nossas estrias, o nosso buchinho, ou buchão, ou a pelanca. Só isso aqui, Deus. Ele te conhece. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Eu fico preocupado com aqueles irmãos que, claro que Deus merece todo o respeito, mas todo o respeito do mundo. Eu tenho medo de irmãos que chamam Deus de Vossa Excelência, porque eles têm um relacionamento com uma autoridade, não com o Pai. A mesma forma que os pais têm que ser respeitados, eles têm que ser amados. Eu acho que a figura de pai e filho reflete muito a nossa comunhão com Deus. Eu tenho que respeitar a Deus como meu pai.
mas eu tenho que ter acesso, ir para a cama, entrar na cama, sentar na cama, estar junto dele até no quarto. Obediência e intimidade. É essa relação que a gente deve ter com Deus. E tem muita gente que não tem intimidade com Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Jesus diz: já não vos chamo servos, mas amigos. Porque amigos, eu conto os meus segredos. Fuja de uma relação institucional com Deus, de um Deus distante, que você tem medo de se aproximar dele, porque ele já te perdoou em Cristo Jesus, o sangue já foi vertido, agora você é convidado a adentrar à sala do trono, ao trono da graça, e receber dele não juízo do trono da graça, receber graça. Daniel, ele não abre mão da sua comunhão com Deus, nem que um decreto medo-persa seja assinado e determinado contra ele. Eu vou ler novamente. A partir do versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado no Diário Oficial, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Daniel, ele não vai afrontar o decreto. Ele simplesmente vai continuar a sua vida, mesmo que fosse preciso correr risco de vida. Igual Esther. Esther, quando alertada do perigo de ser morta ao entrar na sala do rei, ela disse: se perecer, se correr o risco de morrer, em outras palavras, morrerei tranquilamente. O valor da regularidade. Irmãos, vida espiritual não se constrói mensalmente, um dia na semana. Vida espiritual se constrói diariamente. É igual atividade física. Vai para a academia um dia e passe um mês sem ir. Todo mês você vai desistir, porque voltar a uma atividade física depois de um mês dói tudo, até o fio do cabelo. É algo regular. Mas não inicie uma regularidade de uma vida espiritual dizendo: saindo daqui, a partir de hoje, todo dia 1 hora de oração. Você não vai conseguir. Porque você não tem um hábito, você não vai conseguir. Sai daqui 10 minutos. Se você não tem hábito, você vai começar a orar, vai orar para o relógio 5 minutos só. Eu orei tanto de tempo, só deu 5 minutos. Para quem não ora, 5 minutos já é uma eternidade. E depois a presença de Deus, a alegria de estar na presença de Deus vai ser algo rotineiro na sua vida. Você vai orar no carro, vai orar na pia, lavando os pratos, lavando o carro, correndo. Vai ser algo natural. É aquela conexão Wi-Fi, lembra? Aquela conexão Wi-Fi. Você vai ter prazer em vir à igreja, de fazer a leitura da palavra, oração, com regularidade, como costumava fazer, nos horários estipulados. Esse homem entra no seu quarto, ninguém estava vendo, mas ele não tinha medo de abrir a janela em direção a Jerusalém. Isso é o hábito do judeu que mora em outros países fora de Jerusalém. O próprio Muhammad, que é o Maomé, quando ele começou o islamismo, ele orava em direção a Jerusalém. Só depois da desavença que houve com os judeus da Arábia é que ele fez a direção errada, mandou orar para Meca. Direção certa a sua oração tem que ter. Daniel antecipa o Novo Testamento. É no Novo Testamento que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. Esse homem tinha um hábito de orar em secreto. A vida pública pode te dar muitas honras. Veja como aquele irmão ora bonito. Veja como aquele irmão canta bonito. Olha como ele prega maravilhosamente.
Por isso que Jesus diz, entra no teu quarto, ninguém vai te ver, só eu vou te ver. E ali você não tem como encenar. Ali você só tem uma opção de ser quem você é. Por isso que as pessoas não oram. Não têm uma vida de intimidade com Deus, porque não conseguem resistir, ficar na presença de Deus, porque eles querem representar e sabem que diante de Deus não tem como representar. Tem que ser sincero, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. E a melhor forma de começar ou recomeçar uma vida espiritual, de comunhão com Deus, é admitir que você tem sido uma farsa. Que você não tem orado, não tem buscado uma vida espiritual, porque você não quer abrir mão da sua vida de pecado. Mas peça ajuda a Ele. Aí você vai conseguir ter novamente uma vida espiritual regular. E uma coisa que me chama a atenção no versículo 10 ainda, é que ele costumava fazer, 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Nada contra pedir algo a Deus, pelo contrário, a Bíblia diz, pedi e te darei as nações por herança. Pedi e dá-se-vos-á. Olha que construção bonita do português que ninguém usa mais. Peça a Deus e lhe será dado. É a tradução do pedir e dá-se-vos-á. Pedir é muito bom e Deus é Deus que atende às nossas petições. Mas quando a gente está desenvolvendo a vida espiritual, nós somos mais propensos a agradecer do que a pedir. Diz aqui que esse homem subia e agradecia a Deus. Quando a gente é grato, Deus dá mais. Isso eu tenho descoberto. É algo que se evidencia na nossa vida corriqueira como seres humanos que somos. Se você tem filhos ou tem um amigo, e esse amigo te buscou no momento de necessidade e você ajudou. E depois que a barriguinha dele encheu, ele nunca mais te buscou. Nunca mais foi te procurar. Aí uma segunda vez ele te busca quando o pé está doendo. Você vai se incomodar, porque você é ser humano pecador. Aí você vai dizer, que caba safado, rapaz. Quando ele está bem, ele não quer saber de mim não. Mas quando ele está ruim, ele só vem me procurar. Não quer saber dele também não. Mas quando você abençoa a vida de alguém, ele volta para agradecer, você dá mais. Quanto é que você quer? 100 mil? Dou 200. Glória a Deus. Ah, quem dera eu tivesse 200. Agradecer, queridos. Eu lembro de Salomão. Salomão, começo do seu reinado, um homem muito sábio, dotado por uma sabedoria divina. Se apresentou a Deus com pedidos sábios. Ele não pede ouro e prata. Ele não pede a derrota dos seus inimigos. O que nós normalmente pediríamos. Ele pede sabedoria a Deus. E Deus lhe dá sabedoria. E dá muito mais. Além do que ele pediu. Paulo, quando fala em Efésios sobre o Deus que responde, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Quando a gente é grato, Deus nos dá além. Mas tudo começa com uma vida de comunhão. Meus irmãos, é muito bom você estar aqui, vocês estarem aqui. É muito bom. Juntos, daqui a pouco vamos comer o pão, beber o cálice, celebrar a vida conquistada na cruz do Calvário. Mas isso aqui é a ponta do iceberg. Se a nossa vida espiritual se reunir aos cultos públicos e for defasada dos momentos privados de comunhão, de oração, de adoração, de busca de Deus, quando não tem ninguém perto,
a nossa vida espiritual vai ser deficiente. Eu perguntei no início dessa palavra, como está a sua vida espiritual? E eu termino essa palavra com essa mesma pergunta diante do que você ouviu baseado na vida de Daniel. Como está a sua vida espiritual? O bom é que você não vai precisar me responder. Você vai poder baixar a sua cabeça agora e dizer: Senhor, não está nada bem. Me ajuda. Eu quero hoje começar. Nada nos impede, irmãos, de voltarmos a ter uma vida espiritual profunda, de ter uma relação de amor e intimidade com Deus, como antes você teve, ou se você não teve, começar a ter. Chamar Deus de amigo, chorar no seu ombro, abraçar de alegria, como fez o filho pródigo, o pai com o filho pródigo. Ou você vai querer viver uma vida mais ou menos e continuar nessa vidinha marrom? Vamos curvar nossas frontes, vamos ter um momento de oração individual, vamos falar com Deus. Talvez seja um momento de confissão de pecados, talvez seja um momento de dizer: Senhor, me tira dessa mesmice, dessa mediocridade, Senhor. Deus, nada impede que eu possa voltar a ter comunhão com o Senhor. Muitas coisas impediam que Daniel continuasse com a sua vida espiritual. Ele não abriu mão. Eu também não quero abrir mão disso. Fala o meu coração. Perdoa, Deus, os meus muitos pecados. Estende a tua mão. Socorre-nos, Senhor. Restitui-nos a alegria da salvação, como Davi clamou no Salmo 51. Que esse momento seja um momento marcante, um ponto de partida para uma nova etapa, para uma nova vida, para um novo momento em tua presença, Senhor. Que a tua poderosa mão repouse sobre cada um que está fazendo essa oração. E o Senhor, que é o Deus de graça, do renovo, visite cada um dos teus filhos nessa hora. Restaura o coração, a alma e toda amarra espiritual, toda cegueira, toda frieza, toda indiferença, toda gelidez caia por terra hoje, em nome de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Tudo que impede se dissipe agora, pelo poder do nome, do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, hoje e por todo sempre. Amém.